Dois casos de pessoas que contraíram a doença do pombo em São Paulo chamaram a atenção da população. Os dois homens morreram em decorrência das complicações da criptococose. Olha só. Os dois homens que morreram de criptococose em Santos, São Paulo, levantaram um alerta para algumas regiões do país onde a presença de pombos é constante. No entanto, o médico infectologista explica que a doença nem sempre se manifesta, mas em determinados indivíduos ela pode gerar um grande risco. A criptococose é uma doença infecciosa causada por um fungo que é eliminado nas excreções de pombos. É importante a gente entender que nem todo pombo tem na sua excreção a presença desses fungos. O que acaba é que o fungo fica depositado no ambiente, no solo ou nos troncos de árvore, e nós, através da inalação, acabamos adquirindo essa contaminação. Para as pessoas que têm um comprometimento saudável da sua imunidade, a gente não vai ter nenhum problema de saúde relacionado a isso, porque ele consegue ser capturado pelo nosso sistema de defesa e impedir que a doença se alastre. O grande problema acontece para pessoas que têm prejuízo da sua imunidade. As pessoas que vivem com AIDS, as pessoas que são transplantadas ou em quimioterapia, esse fungo pode passar dos pulmões e acabar acometendo o sistema nervoso central, que são as formas mais graves de doença. No caso das pessoas mais suscetíveis, é preciso tomar medidas de prevenção para evitar o contágio. Não existe uma forma de a gente combater esse fungo na natureza. Então é importante manter hábitos saudáveis, hábitos que confiram para a nossa imunidade bastante saúde. Então, por exemplo, a pessoa que vive com HIV, que está com seu tratamento de forma regular, ela mantém a sua imunidade em dia. As pessoas que estão com alguma situação de um tratamento específico, elas precisam ter as medidas de proteção, medidas de segurança, utilizar máscaras quando elas estão realmente com a sua imunidade mais baixa. É por isso que algumas prevenções são adotadas para essas situações, mas para a população em geral, não há medida de risco a ser adotada, não há por que entrarmos agora em pânico em relação a esse fungo. Em Itajaí, infestações de pombos já foram registradas em escolas e nos locais públicos, como praças. A presença dos animais nesses lugares é constante. Muitas pessoas ainda alimentam os pombos, o que acaba atraindo ainda mais aves. E no centro de Itajaí é bem comum a gente ver vários pombos, né? A gente volta a falar ao vivo com a Dayana Brocardo, ela tem orientações da Secretaria de Saúde de Itajaí a respeito deste assunto, né, Dayana? Sim, Bruna, informações e orientações importantes. Antes de começar a falar, vou pedir para o Leandro mostrar para vocês aqui, ó. Olha só o tanto de pombo que tem aqui na praça, conhecida como Praça do Marco Zero, que fica aqui no centro da cidade de Itajaí. E você percebe que eles estão justamente ao redor das moças que estão ali, porque elas estavam justamente comendo. Então, as migalhas que caem no chão, o resto de comida, ele serve justamente de alimento para esse pássaro, né? E é por isso que eles se fixam, né? Principalmente nas praças, perto das casas, onde eles encontram comida, eles ficam, né? Porque é ali que eles vão encontrar também uma maneira de sobreviver. E justamente a orientação para evitar, né, que os pombos fiquem nos locais e se proliferem é evitar, então, dar comida para os animais, né? Se fizer isso, com certeza ele vai migrar, vai para outro lugar e não vai ficar por ali, né? Então, entre as dicas estão, além de não alimentar os pombos, né, recolher sobras de alimentos de animais domésticos, aves e criações para não atrair pombos, ratos e baratas. O hábito de fornecer alimentos para os pombos justamente acarreta esse desequilíbrio populacional com a proliferação excessiva das aves, né? O que realmente causa um problema para o meio ambiente e também afeta a saúde das pessoas. Existem também algumas maneiras de evitar que os pombos se instalem nas casas e nos prédios, né? Se chama controle dos abrigos. Então a orientação é que as pessoas instalem telas ou alvenaria nos vãos dos telhados para impedir a entrada dos pombos, né? Esticar fios de nylon ou arame nos locais de pouso, como beirais, muros, floreiras, né? Numa altura aí de aproximadamente 10 centímetros, para evitar que eles pousem mesmo nesses locais. Utilização de objetos pontiagudos também para evitar que eles pousem ou façam ninhos nos prédios e nas casas. Aplicação de substâncias pegajosas, né, gel repelente em camada fina para que o pombo evite o local. Mudar também as superfícies de apoio das aves para que fique com inclinação de mais de 60 graus, também eles não conseguem ficar por ali. E objetos brilhantes com movimento, como festão de Natal, bandeiras móveis, isso tudo acaba espantando, né? Eles se assustam com esse brilho refletido e eles acabam saindo
desse local também. E também produtos com odores fortes, né, como creolina, naftalina, né, esse tipo de produto também pode ser utilizado. O que infelizmente não pode é matar os pombos, né, porque apesar deles não serem animais naturais aqui do Brasil, até por isso que não se tem um controle da população, eles não têm predadores naturais nas grandes cidades, aqui eles, como eles não são daqui, não tem os predadores, então, mas infelizmente não se pode também matar esses animais. O ideal realmente é que se faça esses controles para evitar que eles se instalem, né, aí na sua casa, no seu prédio ou até mesmo nas praças, como nós mostramos aqui no centro da cidade de Itajaí. Voltamos com você, Bruna. Obrigada, Dayana, pelas orientações aí da Secretaria de Saúde do município, falando a respeito desses animais. E lembrando que, como a Dayana falou, né, reforçou aí, que a gente não deve alimentá-los, né? Ah, mas não pode, o pombo vai ficar com fome. Não, não é isso. É que quando você alimenta, você realmente aumenta e desequilibra a população. Eles acabam vindo em grande quantidade e aí se reproduzem, né, fazem os ninhos e tudo mais. E aí realmente fica muito difícil, porque aumenta demais a população desses animais e se torna um problema de saúde pública. Né? Por isso tem que ter aí toda a cautela possível, né? E quem tem em casa e tem essa dificuldade de controlar essa população, ficaram aí as dicas da Secretaria de Saúde, né? A questão de colocar, de repente, tem até um tipo de cola específico que daí o pombo não vai lá, porque senão ele cola as patinhas ali, não sei como é que chama, e aí acaba se sentindo desconfortável e vai embora, né? Então tem várias alternativas para você fazer que não incorrem em crime ambiental, porque a gente sabe que não pode dizimar, né? São animais e a gente tem que respeitar a natureza aí, mas também tem como a gente ter esse equilíbrio, né? Não dá para alimentar.